Olá, tudo bem, meus amigos, queridos alunos? Vamos para mais uma aula de hermenêutica, de homilética, onde nós falamos na semana passada para vocês acerca dessa trilogia: exegese, hermenêutica e a homilética. E tentamos colocar umas bases nisso aí. Várias respostas chegaram para mim através do e-mail. Eu queria começar a aula de hoje fazendo algumas ressalvas para fortalecer o exercício que eu dei para vocês. Mas eu me lembrei agora que eu sempre quero, antes de começar a aula, dar uma dica para vocês de um livro e dar uma dica também de segredos de um pregador eficaz. Na semana passada eu lhes falei acerca que pregar é um ato de adoração, porque quando a gente não adora a Deus, a gente acaba adorando o pregador, acaba a gente adorando a própria pregação, e o único que deve ser adorado deve ser o Senhor, como é dito na Santíssima Palavra. Eu quero hoje destacar desse livreto que eu tenho usado como essas pepitas iniciais, 40 segredos de um pregador eficaz, essa expressão onde ele diz: pregue para expressar e não para impressionar. Então, o pregador deve ser somente essa voz, como João Batista clamava no deserto, né? Eu sou uma voz que clama. E é interessante que a frase final que eu quero destacar para vocês é que ele diz assim: a palavra simples deve ser priorizada em detrimento do termo técnico, e a palavra concreta deve ter a preferência sobre a abstrata. A profundidade não é fruto da complexidade, a profundidade é fruto da simplicidade. Então eu quero começar com essa expressão para vocês, dizendo que a coisa mais profunda do sermão é ele ser simples, porque quanto mais simples ele for, mais profundo ele será. Uma das características do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele é manso e suave, porém ele é profundo. Eu quero dar uma dica. Esse livro aqui é um livro antigo, na verdade ele é uma versão para jovens de um livro chamado Comunicação Global, do Dr. Lair Ribeiro, e ele traz assim umas dicas de comunicação aqui muito interessantes. Então, se você puder adquiri-lo, é da editora Objetiva, é um livro simples, é um resumo do livro de comunicação global. É um best-seller que foi escrito pelo Dr. Lair Ribeiro, um tempo em que ele se dedicava mais a essa parte da comunicação, essa parte assim. Então, tendo posto isto, eu quero colocar para vocês aquilo que a gente falou no início. A primeira expressão que a gente colocou foi essa expressão chamada exegese. A segunda foi hermenêutica. E a terceira foi homilética. E eu, na verdade, coloquei nessa ordem porque creio eu ser prudente para a nossa pesquisa, porque na verdade o que todos nós queremos é chegar aqui, né? Nós queremos o sermão, nós queremos a prédica, nós queremos a retórica, né? Nós queremos chegar aqui, apresentar o sermão. E para chegar aqui, nós precisamos fazer esse exercício aqui. Então, na verdade, eu preciso entender que tudo começa com a exegese. É claro que quando nós falamos em exegese, o termo em si,
ele nos leva a uma questão um pouco mais complexa, que é o conhecimento de línguas, né? O conhecimento das línguas originais, né? E etc. Mas, na verdade, quando eu estou colocando isso aqui para vocês, o que eu estou querendo dizer? É que para que haja o nascimento do sermão, eu preciso ter uma interpretação eu preciso ter uma interpretação da palavra, né? E essa interpretação da palavra, ela vem acompanhada de uma pesquisa, sobre a palavra, ok? Então, esse primeiro movimento, eu gosto de dizer que esse movimento da exegese, que eu falei assim, é o próprio rema, é porque quando você está pensando em falar, em um sermão, em uma abordagem, você tem aquela assim, eu vou falar sobre amor. E aí você vai na Bíblia e vai procurar a palavra amor, ou textos que falam sobre amor. Então, nós achamos aqui 1 Coríntios 13, João 3,16, né? 1 João 4. Então, todos esses textos que falam sobre o amor, eles têm algumas variantes, né? Se você for lá na exegese procurar a palavra amor no dicionário na língua, por exemplo, grega, você vai achar algumas palavras para amor. Por exemplo, você vai achar a palavra storge, você vai achar a palavra filéu, você vai achar a palavra eros e você vai achar a palavra ágape. Então, todas essas expressões são expressões de amor. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que esse amor, storge, filéu, eros, ágape, tem a ver com o texto. Então, storge é o amor humano. Filéu é o amor amizade. Eros é o amor paixão. Ágape é o amor sofredor, doador. Então, o que a exegese nos ajuda? A exegese nos ajuda a, quando nós fizermos essa pesquisa, eu quero pregar sobre o amor, eu olhar esses textos e ver se a palavra amor ali tem a ver com aquilo que eu quero. É o amor de Deus? É o amor de Deus em que sentido? É o amor de Deus doador, porque Deus amou o mundo que deu, né? É o amor que se entrelaça, não é? É o amor humano. Que tipo de amor é esse? Então eu preciso estar olhando, né? E hoje nós temos, graças a Deus, nós temos recursos que você não precisa ser um poliglota. É só uma pesquisa, você pode ir no dicionário, né? Tem Bíblia de chave, chaves bíblicas, a própria comentários bíblicos, onde você pode fazer uma boa exegese do texto. Exegese é você arrancar para fora. Então, eu não sei desenhar muito bem, mas eu assistia um filme chamado Popeye. Então, o Popeye, eu não sei se escreve assim, mas é mais ou menos Popeye. O Popeye, ele tinha um movimento em que ele precisava ajudar a Olivia Palito, né? A Olivia Palito era o amor da vida dele. Então, quando ele ia para ajudar a Olivia Palito, ele pegava uma latinha de espinafre
e ele apertava. E quando ele apertava, aquilo saía o espinafre, ele tomava o espinafre e ficava forte. Então, esse ato de apertar a lata e sair é exegese. Exegese significa tirar para fora. É quando você abre a Bíblia e você puxa da Bíblia algo que está ali, mas que salta aos seus olhos de uma maneira especial. Por isso que eu dei essa palavra como uma palavra rema, né? Aquela palavra que te marca, aquela palavra que faz com que você tenha todo um desenvolvimento depois do sermão que você vai preparar, a partir aquele primeiro insight que você teve, aquela primeira luz que você recebeu, que você já tinha visto, outros já tinham visto, mas naquela hora salta com uma maneira especial para você. Então, a exegese tem a ver com esse primeiro movimento que você faz entre aquilo que está no seu coração para pregar, e quando você olha o texto, você vai apertar o texto para que o texto destile algo de você. E aí o segundo movimento, que é da hermenêutica, já é uma interpretação. Veja que aqui, enquanto aqui você tem várias possibilidades que o texto vai te dar na exegese, porque você está vendo uma palavra, você está vendo uma terminologia, a hermenêutica ela segue uma regra de interpretação. É um texto que tem um contexto, ou seja, é um movimento que ele é precedido e ele é sucedido. Então a hermenêutica, eu poderia dizer que a hermenêutica ela tem uma interpretação só. A hermenêutica ela não tem esse trabalho de verificar várias coisas, porque ela observa o campo histórico, cultural, literal, figurado, simbólico. Ela observa isso porque e Judas foi e enforcou-se. Não tem uma outra interpretação. A interpretação é que ele foi e enforcou-se. O tanque de Siloé. O tanque de Siloé é o tanque de Siloé, de João capítulo 4. Mas quando você vai da exegese, você vai ver o que significa Siloé, o que significa tanque. Na hermenêutica, você está vendo o tanque de Siloé, que ficava em Samaria, que foi construído por Jacó, e que ele ali, então todo um contexto histórico. Então a interpretação hermenêutica, a arte de você interpretar o texto, é de você descobrir verdadeiramente o que o texto diz, sem uma aplicação. A exegese também não é uma aplicação, mas a exegese é uma exploração. Vocês estão conseguindo me compreender? E aí, quando você faz a exploração, você entra na hermenêutica, que te dá a situação, aí você mistura os dois e faz a homilética, que é a apresentação. Então, para você apresentar o texto, para você pregar o texto, você primeiro recebe o texto, você pesquisa os termos do texto, você interpreta o texto, porque a interpretação, ela pode ou não participar, a hermenêutica, ela pode ou não participar daquela prédica que você vai fazer. Por exemplo, Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias. O ano que morreu o rei Uzias é uma interpretação da situação que Isaías teve a sua chamada. Essa interpretação hermenêutica, ela pode ou não entrar na sua prédica. Pode ou não entrar no seu sermão. Você pode entrar direto e falar, Isaías teve a sua chamada, e aí nessa chamada, o que foi que aconteceu? Ele chegou no momento de luto e tal. Você pode citar ou não, está ali no texto,
mas você pode fazer menção ou não. Tem gente, por exemplo, que gasta tempo falando quem é Uzias, aonde foi que ele reinou, qual foi o reinado dele, qual foi o período dele, com quantos anos ele começou, com quantos anos ele terminou. Isso você pode colocar ou não, depende de para quem você vai falar, depende do público-alvo que você quer trabalhar ou não, porque senão você fica trabalhando muito em informações que não vão trazer muito acréscimo àqueles que estão ouvindo. Isso vai depender de uma outra regra que nós temos na homilética, que é você perceber, entender e você ter bem claro o público-alvo que você... Hoje nós vamos falar sobre 5 grupos especiais que nós às vezes temos dificuldade para falar por causa deles. Então, se você está falando para um grupo de adolescentes, se você está falando para um grupo de jovens, se você está falando para um grupo de senhoras, senhores, um grupo de casais, se você está falando para pessoas que são muito de uma região muito fria, de uma região muito calorenta, se você está falando para o pessoal rural, se você está falando para o pessoal urbano, então você precisa ver a sua situação para que você possa aplicar algumas questões da interpretação, da construção do sermão em função daquela realidade que você está fazendo ali, que você vai aplicar. A gente não pode só achar que toda igreja é igual, toda igreja vai receber da mesma maneira, todo púlpito é igual, não é? E todo público é igual. Não, a gente precisa ter essas coisinhas em mente, e para isso que a gente está estudando a homilética. Mas o entendimento dessas 3 palavras aqui, desses 3 termos, são 3 ferramentas especiais que levam a gente a apresentar o prato, levam a gente a servir a comida que Deus quer dar para o povo. Então a exegese, a hermenêutica e a homilética. Então eu vi vocês fazendo aqui algumas menções na verdade a ideia é o que você entendeu, não era para você simplesmente trabalhar essa trilogia trazendo o conceito, é de você perceber na sua prática o que você deve fazer para que você possa apresentar uma boa lição, um bom sermão, né? E uma boa aula e por aí vai. Então essas 3 ferramentas são muito importantes. Geralmente a gente começa 1, 2 e 3. Eu comecei o contrário para provocar vocês a ir mais profundo. Começar numa situação mais profunda, chegar numa situação. É como se você estivesse começando do casamento e viesse para o namoro. Geralmente a gente começa do namoro para o casamento. E eu comecei do casamento para o namoro. Eu comecei da intimidade maior para a intimidade menos e para a apresentação. Não é? Então, não sei se me fiz explicar melhor, mas espero que vocês agora possam ter um entendimento melhor dessa trilogia que deve nos acompanhar na nossa produção da nossa homilética, da nosso sermão, da nossa retórica, daquilo que a gente quer apresentar para o povo. Então agora você vai pegar a sua apostila e você vai estar comigo aí. Então, na primeira página você vai ver os conceitos, o que significa homilética, né? Eu falei do milagre duplo que acontece dentro dessa situação, que é um Deus perfeito usar uma pessoa imperfeita para apresentar a sua mensagem que é perfeita, e ao mesmo tempo os ouvintes aceitarem uma mensagem perfeita sendo transmitida por um preletor imperfeito. Vimos algumas palavras, né, que envolvem essa matéria, né? Aquilo que a homilética não pode pretender, ela não pretende ser substituta do Espírito Santo, ela não pretende ser uma muleta para que a gente possa se agarrar e não depender do Espírito Santo. Não. Uma outra palavra que a gente viu, essa palavra chamada eloquência, né? que ela é uma palavra que significa falar com elegância, que é o significado da palavra eloquência. Para nós, eu acho que a gente precisa estar assim,
sempre preocupado se a nossa palavra vai edificar, né? Como ela pode edificar, né? O salmista disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, seja em qualquer situação, a nossa palavra precisa sempre produzir uma edificação naqueles que ouvem. E eu quero passar um pouco mais para frente, por causa justamente do nosso tempo, e dizer para vocês algumas situações. Por exemplo, a gente precisa evitar, né, algumas coisas que nós pregadores devemos evitar. A gente deve evitar a palavra torpe, a gente deve evitar gestos que não são condizentes, não é? E devemos nos preocupar com essas questões, porque a Bíblia mesmo diz que o homem vê o aparente, só Deus vê o coração. Então, se nós estamos pregando a palavra, ensinando uma lição, e nós estamos ali absolutamente sem uma preocupação, né, com os nossos gestos, com as nossas palavras, nós podemos até trazer um certo tipo de desconforto para aquelas pessoas que nos ouvem, né? Então a gente precisa ter alguns conhecimentos prévios para que a gente possa obter uma atenção das pessoas, né? Então é muito interessante quando a gente vai ver, né, filmes na televisão, programas, como que eles entram dentro da situação. Geralmente, quando a gente vai ver um filme do Nordeste, a pessoa vai ver um filme do Nordeste, eles procuram falar como um nordestino. Eles vão fazer um filme sobre Cidade de Deus, né? Aquele morro. Eles vão estar usando aquelas situações ali. Para quê? Para que a comunicação seja mais nítida, seja mais clara, seja mais objetiva. Então, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, se você está numa região de praia, você vai ver que as pessoas ali, elas têm uma facilidade de comunicação, eles são mais falantes. Geralmente, antes de você entrar e o culto começar, dá uma barulhada na igreja, porque eles ficam falando alto um com o outro, ficam conversando, porque isso é da localidade. Isso, eles conversam assim na beira da praia, conversam assim ali, no seu dia a dia. Então, nós precisamos entender isso, não nos irritarmos com esse tipo de jeito deles, porque é da localidade, né? Como se a gente vai para uma região mais fria, onde as pessoas são mais intimistas, né? Não se encontram com tanta facilidade, tem uma casa mais longínqua da outra. Geralmente, quando você chega naquela congregação, as pessoas estão mais caladas, estão mais cabisbaixas, né? Então, de região para região, de situação para situação, né, a gente vê essas diferenças e a gente precisa respeitar, não querer chegar ali e mudar. Eu acho muito interessante que muitas vezes as pessoas chegam e querem alvoroçar gente que não é alvoroçada. Fica em pé, balança e não sei o que, amém, 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 amém. Vocês não estão falando amém, até o cara dizer amém, mesmo sem querer falar amém. E isso aí é uma questão que a gente tem que respeitar. Cumprimente, né, dê boa noite, mas nós não somos animadores de auditório. Nós precisamos entender que a gente tem um outro tipo de postura, e essa postura é uma postura onde você vai comunicar. Você se apresenta, você procura quebrar aquilo ali, e não simplesmente provocar as pessoas para que eles possam vir para você. Então, isso é muito interessante. Há 5 grupos em que os pregadores terão dificuldade de implantar o Evangelho. Agora, isso aqui é muito interessante, que isso é um desafio para nós. Eu sei, meus queridos alunos, que vocês estão com muita vontade que eu comece a falar sobre sermão textual, sermão expositivo, mas antes da gente chegar na construção desse bolo maravilhoso,
A gente precisa estar futricando isso aqui, porque são pedras que vão estabelecer, pontuar o nosso caminho. 5 grupos que nós precisamos observar, porque a gente vai ter muita dificuldade de falar, ser ouvido para esses grupos. Esse grupo chamado etnocêntrico, esse grupo que entra aqui no relativismo. Outro grupo, o grupo dogmático. Ainda tem mais o grupo que a gente chama de sociedade do eu. E o outro grupo que é o grupo multicultural. Então, vocês vão ver alguma coisa assim muito interessante. E esse vai ser o exercício que vocês vão estar trabalhando para a aula que vem. É interessante que a gente observe que nós vamos falar para pessoas que estão dentro desses segmentos. O primeiro segmento, etnocêntrico, etnocentrismo, são aquelas pessoas que acreditam nas suas verdades e as têm como absolutas, imutáveis. É gente que não aceita opinião nenhuma. Ou sermão que não tem a temática deles. Geralmente eles não sabem ouvir. E quando a gente fala, eles fingem que ouvem, mas na verdade estão pensando em expor suas razões sem refletir no que nós falamos. Muitas vezes nós estamos falando para pessoas que eles já têm a opinião deles formada. E aí você está falando, ao invés de eles estarem prestando atenção no que você está falando, eles estão tentando contrapor o que você está falando. Porque ele já acha que ele tem uma verdade absoluta. E é muito difícil falar para essa turma. Eu queria trazer exemplos para vocês mais claros, mas é difícil. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é nova. A aplicação ela é múltipla, ela é viva. Ainda que a interpretação ela seja uma, a aplicação ela é viva, como a Bíblia é viva. Então, há pessoas que entram dentro desse mundo etnocêntrico e eles só aceitam aquilo ali. Por exemplo, gente que acha que a realidade do milênio é literal. Isso é uma realidade absoluta para ele. O milênio é literal. 1000 anos. Você pode colocar aquele texto de que 1000 anos é como um dia é como 1000 anos para o Senhor, mas para ele, milênios são 1000 anos, porque para ele a interpretação dele é literal. Isso é uma verdade absoluta para ele. Então nós temos que ter dificuldade, por quê? Porque quando nós estivermos falando, ele vai estar contrapondo o que você está. Então às vezes isso dificulta a gente a beça quando nós estamos tentando expor, porque são pessoas que muitas vezes não sabem ouvir, porque eles já vão ouvir com o ouvido viciado, entende? Há um grupo que é o grupo do relativismo. Esse grupo acha que não existe verdade absoluta, que todos os caminhos levam a Deus, né? E não é bem assim. Você imagina que a gente falando para esse grupo aqui acerca de Jesus sendo um caminho só, mas é aquele grupo que está presente muitas vezes e que eles acham, não, todos os caminhos levam a Deus, no final das contas vai dar tudo lá, e aí você está dizendo, colocando algo que é obtuso, que é reto, e eles estão relativizando.
não, respeite-me, respeite a minha religião. Então é difícil você falar, né, de Deus para um grupo desse, implantar o evangelho para um grupo desse. Também os dogmáticos, também são um outro grupo difícil de você implantar o evangelho, porque são pessoas que dizem amém a tudo. Então veja, esse tem uma verdade absoluta, esse tem a verdade duvidosa ou eles acham que é relativa, e esse aqui dá amém para tudo. Eles dão amém para tudo. Então são pessoas que são conservadoras, mas que dizem amém. São pessoas que acreditam nessas verdades, mas que geralmente são passadas de pai para filho. Os dogmáticos são conservadores demais daquilo que acreditam, e quando são confrontados ou contrariados, chegam até a criar mágoa e raiva da pessoa que contrariou. Eles geralmente não debatem, não conversam muito sobre seus dogmas, e quando alguém dá início à conversa ou debate sobre o que eles creem, eles ficam trêmulos e estressados. Um outro grupo que é muito difícil de você também implantar o evangelho é esse grupo que a gente está chamando aqui de sociedade do eu. São pessoas que não procuram se informar sobre nada. Elas sempre têm uma opinião empírica para tudo. Eles não leem a Bíblia, mas acham que vão para o céu do jeito que elas acreditam. Não estudam, mas sabem, acham que sabem perfeitamente. Então tudo gira em torno deles. Então essa sociedade do eu, do empirismo, eu chamaria daqueles caras que vivem de experiência própria. Então, é um grupo complicado. Por quê? Porque você pode falar para a pessoa, você pode mostrar para a pessoa, mas aquilo choca com a experiência dela. E ela fica muito mais com a experiência que ela teve do que com a realidade, muitas vezes, da palavra que se mostra para ela. Então é algo muito difícil de mostrar. Por exemplo, olha só que exemplo interessante esse. Jesus foi gerado pelo Espírito. Correto? Agora, esse grupo aprendeu a crer que Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Já fez muito impossível na minha vida. Eu já quase morri. E aí ele vai passando pela experiência dele. Minha mãe quase morreu, teve câncer, saiu para... Deus curou, Deus ressuscitou. Mas você está dizendo que o único gerado pelo Espírito Santo foi Jesus. E aí, você coloca isso para eles, e eles falam, bom, Deus pode colocar hoje na barriga de uma mulher um filho sem o par. Claro que pela palavra você vai dizer não. Mas pela experiência, olha, Deus não abriu o mar vermelho? Deus não fez isso na minha casa? Deus não fez isso ali? Então esses empiristas, eles leem a Bíblia, mas a conclusão que eles chegam da experiência deles, não, Deus vai fazer, Deus vai colocar, porque Deus é poderoso, porque é isso, porque é aquilo. Ou seja, a própria palavra é confrontada pela experiência deles. Estão entendendo o que eu estou falando? E isso eu estou dando um exemplo mais absurdo, mas é algo muito sério isso, porque muitas vezes as pessoas são confrontadas aqui e elas não querem saber, por causa
experiência que eles tiveram com o Senhor. Eles só baseiam neles mesmos. Tudo gira em torno deles mesmos. E o multiculturalismo, que é o último grupo, que a gente tem dificuldade de implantar o Evangelho, é a reunião de várias culturas que formam um povo. Eles estão sempre abertos a inovações, isso é bom, é ruim, né? Porque tudo que foge do equilíbrio traz prejuízo. O multiculturalismo é a aceitação de várias culturas, geralmente com uma predominante, como acontece, por exemplo, na Índia. São pessoas ecumênicas que servem a mais de um só Deus, de politeísmo, que a gente chama. Servem a todos os deuses e acham os deuses que eles acham melhores. Então, é uma situação que a gente vive também de muita polarização, essa questão dos grupos multiculturais. Por que eu estou dando isso? Porque nós somos chamados a pregar. E pregar o Evangelho. E para implantar o Evangelho, nós vamos estar diante desses grupos. Muitas vezes nós vamos dar de rosto com uma pessoa etnocêntrica, vamos dar de rosto com uma pessoa dogmática, vamos dar de rosto com uma pessoa relativista, vamos dar de rosto com uma pessoa que vive em função das suas experiências, vamos dar de rosto com uma pessoa que vive nesse campo multicultural. Eu me lembro de uma história de um jovem que ele foi contratado, ele era um indiano, e ele foi contratado por Hollywood, e lá dentro tinham as células de oração lá, e tinha uma célula cristã. E ele começou a frequentar aquela célula cristã, começou a ouvir a Bíblia e começou a ficar interessado pelo Evangelho, e acabou ele se decidindo por Jesus. E aí ele fez todo o trabalho de discipulado, e aí ele foi se batizar. Quando ele terminou o batismo, ele saiu, mas glorificando, e aí perguntaram para ele, por que você está tão feliz, tão feliz? E ele disse, porque agora eu já tinha 300 deuses, agora eu tenho 301. Ou seja, Jesus foi mais um para ele. Era um tipo de gente multicultural, né? Que escolhe o melhor e vai aglutinando isso ao seu chamado panteão, né? Muitos deuses que ele tem dentro dele, por causa de estar influenciado por muitas culturas. Isso é muito difícil, gente, a gente trabalhar com isso, porque a chamada para pregar é uma chamada muito séria, né? A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então isso é um imperativo que a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem coordenado para entender que nós somos chamados a pregar para todo mundo. É claro que desses 5 grupos, a gente não encontra essa realidade somente dentro de um contexto. Estou falando que para a gente implantar o Evangelho, muitas vezes nós encontramos essas pessoas. De acordo com a região, a gente vai encontrar pessoas tradicionalistas, pessoas que são voltadas de uma criação cultural, religiosa, né, muito forte, vindo talvez do catolicismo, onde tem uma visão da igreja, de Deus, das doutrinas, assim, pessoas que emanam de determinadas culturas religiosas que perpassam por esses grupos. Então isso é muito complicado e a gente precisa estar muito seguro do que a gente vai pregar para a gente poder, no conteúdo. Por isso que eu estou falando para vocês que nós precisamos fazer aqueles três investimentos, usar aquelas 3 ferramentas para que a gente possa pregar a palavra com segurança, vencer timidez. Então, se a gente tiver uma boa exegese, a gente fizer uma boa hermenêutica, a gente vai construir uma boa homilética. E aí a gente não vai ter dificuldade para expor aquilo que a gente vai estar pregando. Seja a aula, seja o sermão, ou um outro discurso que você vai fazer em determinada situação ou ocasião.
Ok? Vamos parar para algumas perguntas. Muito bem. Então eu espero que vocês possam fazer para a próxima aula o entendimento do enfrentamento desses grupos que estão diante de nós, que nós precisamos pregar o Evangelho. Né? Confronto que nós vamos ter e por que nós devemos nos preparar usando as ferramentas da exegese, da busca de um dicionário, da busca de um comentário, da busca de uma investigação das palavras, da busca interpretativa para se construir um sermão, para que a gente possa chegar e dar de rosto com esses 5 grupos e a gente está bem firme naquilo que a gente vai falar. Queria que vocês colocassem nas palavras de vocês o que vocês entenderam desse confronto, da dificuldade de se implantar o Evangelho para esses 5 grupos: etnocêntrico, dogmático, relativista, sociedade do eu e do multicultural. Sempre vamos ter que usar essa trilogia para montar um sermão? Nem sempre a gente tem a oportunidade de usar as ferramentas, mas quando você exercita essas ferramentas para o seu dia a dia, seja para a escola dominical, seja para a célula, seja para o sermão, isso vai ser uma coisa inata em você. Vai ser difícil você pegar um texto e você olhar uma palavra que você não entende muito bem e você não querer entender aquela palavra antes de pregá-la. Então, ainda que você tenha momentos em que você vai usar a iluminação que te veio ali na hora, né, a luz que o Espírito Santo trouxe para você, desculpe-me, a luz que o Espírito Santo trouxe para você, mas você vai depois procurar, porque se você exercitar isso, você vai ver que cada dia mais o conteúdo da sua fala vai se transformar mais denso e você vai se sentir melhor e as pessoas vão querer te ouvir. Por quê? Porque ele vai ser mais esclarecido quando você usa essas 3 ferramentas. Como se comunicar com esse grupo dogmático? A primeira coisa que eu penso do grupo dogmático é que, por eles serem pessoas que dizem amém, mas eles têm os seus dogmas, é que nós não devemos chegar de chofre, né, de saída, trabalhando contra os dogmas deles. Por exemplo, você está numa região altamente espírita. Não adianta você chegar lá e começar: o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Há caminhos que você pode pegar para chegar lá e falar que pode envolvê-lo. Né? Se você tiver esse conhecimento prévio, onde você vai estar nesse campo minado, você é chamado para pregar numa reunião espírita, você é chamado para pregar numa loja maçônica, você é chamado para pregar nos lugares que a tendência ali, por exemplo, a tendência maçônica é multicultural. A tendência espírita é uma tendência evolucionista, na maioria das vezes reencarnacionista, né? Porque essa é a base da doutrina deles. Então, você conversar com uma pessoa assim para implantar o Evangelho, não adianta você chegar para ali, você falar, você compreende a evolução do ser humano, da melhora do ser humano, né, que ele pode melhorar, que ele pode subir degraus na vida. Porém, existe uma trilogia dentro de nós que a tendência ela é evoluir, mas chega a um ponto que ela agora precisa de transformar. E aí você vai chegar no espírito.
Então, qual é o trabalho? O trabalho que eu quero que vocês façam é justamente isso. O que vocês entenderam dentro desses 5 grupos, da dificuldade que a gente tem de pregar o Evangelho, quando a gente encontra pessoas assim individualmente e quando a gente encontra grupos assim. Então, para isso é que eu acho que a gente deve enfatizar as ferramentas que vocês aprenderam. A exegese, a hermenêutica e a homilética. Ok? Vamos ver então o que vai sair. Na próxima aula a gente volta de onde parou e a gente segue mais um pouquinho, ok?